A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos em Cristo. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Meus queridos irmãos, eu quero deixar aqui uma palavra de Deus para vocês. Eu quero falar sobre os discípulos que foram escolhidos por Jesus. Eu quero deixar gravado aqui, para que muitas pessoas tenham acesso a esta palavra. E, bom, eu quero começar pelo livro de Mateus, no capítulo 9 e versículo 9, aonde vai falar aqui, sobre a vocação, o chamado de Mateus, que se tornou um discípulo de Cristo, um seguidor de Cristo, tá bom? E acredito que isso aqui vai também falar com muitas pessoas, porque muitas pessoas têm um chamado de Deus, o Senhor está te chamando, só que há muitas pessoas que não querem vir, não querem realizar a vontade de Deus, não querem deixar tudo, abrir mão de certas coisas para servir a Deus, para cumprir o seu chamado. Eu quero dizer para você, você tem um chamado de Deus, não rejeita o chamado de Deus na sua vida. Não olha para a luta, pessoas, não olha para as perseguições. Nós temos que olhar só para Jesus e cumprir a vontade dele. Veja como ele chamou Mateus e como Mateus aceitou o chamado de Deus. Aqui diz no capítulo 9, versículo 9 de Mateus. E Jesus passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse-lhe: segue-me. Ele, levantando-se, o seguiu. Veja bem, ele não deixou para amanhã, não ficou esperando. Não, peraí, não, calma aí, peraí, não, agora não. Ele não disse agora não, peraí, não, eu não vou, não. Ele o seguiu, simplesmente ele deixou tudo e o seguiu. Ele aceitou o chamado de Deus. Quanta gente deixando para depois, amanhã você pode morrer e não vai dar tempo de você cumprir, não vai ter como você voltar atrás. Não deixa o tempo passar. É agora a oportunidade, o chamado de Deus para a sua vida. Vamos ver também Mateus capítulo 10, versículo 1, onde fala também sobre o chamado, dos discípulos. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. O primeiro, Simão, que é Pedro, Tiago, ou melhor, André, depois Tiago, João, que eram os 2 filhos de Zebedeu, Depois aparece Filipe, Bartolomeu, que é Natanael, tá bom? Depois vai aparecer Tomé, Mateus o publicano, que era cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, que é o Judas Tadeu, Simão, o cananita, ou o zelador, Judas Iscariotes, aquele que traiu a Jesus Cristo. Então aqui está o nome dos 12 discípulos, os 12 apóstolos que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, foram chamados por Deus. Não foi eles que disseram: ô Senhor, quero ser apóstolo, não. O Senhor os chamou para serem as tuas testemunhas oculares, testemunhas dele. Olha que tremendo, Agora nós vamos também ler João, capítulo 1, a partir do versículo 40, aonde fala também. João 1, versículo 40. Era André, irmão de Simão Pedro. André era irmão de Pedro. Um dos 2 que ouviram aquilo de João e haviam seguido. Este achou primeiro seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Jesus.
Foi André que levou Pedro até Jesus. Olha aí, André era irmão de Pedro. E foi ele quem conduziu Pedro até o Senhor Jesus. Para onde você tem levado a sua família? Para onde você tem convidado os teus amigos? Para onde você tem levado? Até Jesus? Até a presença de Deus? E aqui diz, e levou-o a Jesus, e olhando Jesus para ele, diz, tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia. Achou a Filipe e disse-lhe, segue-me. Olha, achou Filipe e disse, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael. E disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, que é Bartolomeu, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse Filipe, vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Olha aí, somente até aqui. Aqui a gente vê o chamado, né? De Pedro, André, Filipe e Bartolomeu, ou seja, Natanael. Agora nós vamos ler esse versículo aqui de Atos também, Atos capítulo 1, versículo 13. E entrando subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o zelador, Judas de Tiago. Agora vamos para o versículo 26. Lançando-lhe sorte, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Então Matias é um apóstolo, foi levantado, escolhido pelo Senhor para assumir o lugar de Judas, substituir Judas Iscariotes. Porque Judas Iscariotes se perdeu, ele foi à perdição, ele foi se enforcar e tendo precipitado se arrebentou pelo meio, diz a palavra de Deus, né? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E aí nós vemos que ele foi substituído por Matias. Matias foi contado, né, com os 11, se tornou um apóstolo de Cristo, tá bom? Então nós vemos aqui, ó, o nome dos 12 apóstolos de Cristo. O Pedro e André, né? A gente sabe que eles eram pescadores de peixes, né? Eles eram pescadores e foram chamados para a obra de Deus, para serem pescadores de homens para o reino de Deus, né? Olha aí que tremendo. Tiago e João também, né? Eles também estavam sempre no mar, ocupados com a sua rede, né? Olha aí, foram chamados para serem pescadores de homens, né? Tem até a passagem de Lucas, capítulo 5, onde o Senhor fala, a partir de agora não será mais pescador de homens, serão pescadores, ou melhor, de peixe, serão pescadores de homens para o reino de Deus. Amém? Aí você observou que eu li sobre Filipe, né? Que foi chamar Natanael e dizer, olha, nós encontramos, achamos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas. Nós encontramos. Ah, mas pode vir alguma coisa boa aí dessa cidade de Nazaré? Vem ver, vem cá para você ver. Vem cá para você contemplar com teus próprios olhos. Né? Aí quando ele chegou, Jesus contou a vida dele, viu? Falou aonde ele estava, sem antes, Jesus nem lá estava, né? E aí ele ficou maravilhado com aquilo e ele disse, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel, tu és o Messias,
né? Então a gente vê também Tomé é aquele que ele falou assim, olha, eu só acredito colocando o dedo, né, onde foi colocado os pregos e no teu lado transpassado, certo? Aquele que Jesus falou, ó, seja crente não incrédulo, esse é o Tomé, né? Tiago, filho de Alfeu, o Judas Tadeu, né? O Mateus, que era publicano, cobrador de impostos, Simão, que era o zelador, e o Judas Iscariote, que é o que traiu Jesus. E o Matias substituiu o Judas, né? E depois nós temos mais um apóstolo, que foi Paulo, né? Paulo também se tornou apóstolo de Cristo. Mais uma testemunha ocular, porque ele viu Jesus no caminho de Damasco, a glória de Deus, né? Jesus falou com ele ali no caminho de Damasco. Então ele se tornou um apóstolo, tá bom? Então esses são os discípulos que foram chamados por Deus, né? Para a missão, para ser apóstolo, para ser discípulo, para ser pescadores de homens para o reino de Deus. Você também tem um chamado de Deus na sua vida. Não deixe o mundo sufocar esse chamado de Deus na tua vida. Não deixe se distrair com as coisas desta vida. Tudo aqui é passageiro. Vamos cumprir a nossa missão. Vamos cumprir o nosso ministério. Fazer a obra de um evangelista. Pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, com planejamento e sem planejamento. Que Deus abençoe a tua vida, cumpra o teu chamado, pois Jesus está voltando, foi entregue um talento, e esse talento nós não podemos enterrar na areia, porque será cobrado pelo Senhor naquele dia.